Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é um novo dia, um presente de Deus para todos nós. Ainda que o mundo ao nosso redor esteja cheio de dificuldades, lembre-se que a fidelidade a Deus sempre nos traz recompensas. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Talvez você esteja enfrentando desafios, ou esperando uma resposta, ou ainda se sentindo desanimado. Mas Deus vê a sua fidelidade, assim como viu de Noé. Mesmo que pareça difícil, continue firme, pois o Senhor honra aqueles que permanecem fiéis. Salmos 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que hoje seja um dia de confiança no Senhor, de passos firmes na fé e de esperanças renovadas. Deus tem um plano perfeito para você. Permaneça em sua presença e no tempo certo você verá as promessas de Deus se cumprirem. Que seja um dia abençoado para todos nós. Na mensagem de hoje eu quero falar de um personagem que está na galeria da fé. Um exemplo de fé e de obediência. Quero falar de Noé, que foi justo dentro de uma geração corrupta. Vamos ler o versículo que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé vivia numa época de grande maldade e corrupção, mas ele escolheu andar com Deus. E isso nos ensina que não precisamos nos conformar com o pecado do mundo ou com a situação que o mundo está hoje. Mesmo que todos ao nosso redor escolham o caminho errado, nós podemos ser fiéis a Deus. Naquela época, o mundo de Noé estava repleto de violência e de pecado, a ponto de Deus decidir destruir a humanidade com o dilúvio. No entanto, Noé encontrou graça diante de Deus, porque ele era um homem que buscava a justiça, a integridade, e na sua conduta não era influenciada pelo ambiente ao seu redor, mas sim por seu relacionamento com Deus. Outro ponto que eu vejo que é importante é que Noé não apenas viveu de forma reta, mas ele foi também um pregador da palavra de Deus. Veja que no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, veja o que diz: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, Noé ele advertia as pessoas sobre o juízo e sobre o dilúvio, o possível dilúvio que viria a acontecer. Infelizmente, ninguém além da sua família deu ouvidos à mensagem dele. Então, o que isso nos ensina? Ensina que quando nós enfrentamos rejeição ou somos minoria, nós devemos permanecer firmes na verdade e testemunhar sempre a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2 diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Outro ponto importante é que Noé obedeceu a Deus mesmo sem entender tudo. Gênesis, no capítulo 6, versículo 14, diz: fazei para ti uma arca de madeira. Então Noé recebeu uma ordem inusitada: construir uma arca em terra seca. Imaginem. E ele nunca tinha visto chuva, porque não tinha chuva, era só orvalho. Mesmo assim, ele confiou e obedeceu. Muitas vezes Deus nos pede algo que não faz sentido aos olhos humanos, mas a nossa resposta deve ser sempre ter fé e obediência. Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, define bem essa fé vivida por Noé. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Então, que nós possamos ser igual Noé,
mesmo sem entender, mesmo quando as coisas não fazem sentido para os nossos olhos, para a nossa interpretação, devemos ter fé e ser obedientes. Uma outra coisa que me chamou a atenção é a paciência e a perseverança de Noé. No livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 10, diz assim: E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé trabalhou por cerca de 100 anos na construção da arca. E durante esse tempo ele foi ridicularizado, né? Ninguém conseguia entender um barco em terra seca, uma arca, um navio em terra seca, né? Mas ele permaneceu fiel. Depois, dentro da arca, ele precisou esperar o tempo certo de Deus para sair. Então nós devemos aprender a confiar nos tempos de Deus e perseverar, mesmo quando as respostas parecem demoradas. O Salmos 37, versículo 7 diz: Descansa no Senhor e espera nele. A Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas debaixo do reino dos céus. Então, tudo tem um tempo certo, e Deus programa, Deus conhece o futuro e sabe o que nós precisamos, então Ele já deixa tudo encaminhado. E qual foi o resultado dessa paciência e fidelidade de Noé, né? Gênesis 7, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Qual foi o resultado? O que Noé recebeu por ser tão obediente a Deus? A obediência de Noé trouxe a salvação da família dele. E isso nos ensina que a nossa fidelidade a Deus pode impactar as pessoas ao nosso redor. A arca representa Cristo, nosso refúgio e a nossa salvação. Atos 16, 31 diz assim: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e colocou o arco-íris como sinal. Isso nos lembra que Deus é fiel e sempre nos dá um novo começo. Não importa o que passamos, em Cristo temos esperança de uma vida melhor, temos esperança de restauração. Gênesis capítulo 9, versículo 13, diz assim: O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Foi assim que Deus definiu a aliança com Noé e com o povo que viria após Noé. Essa aliança também aconteceu com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da morte dele, nós temos a garantia da salvação. Vejam 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que fez tudo novo. Assim como Noé entrou na arca para ser salvo do dilúvio, hoje somos chamados a entrar na arca, que é Cristo, a nossa segurança contra o juízo eterno. Noé confiou em Deus antes da tempestade, durante a tempestade e depois dela. Devemos fazer o mesmo em nossa caminhada cristã. A história de Noé nos ensina a andar com Deus, obedecer sem questionar, perseverar na fé, proteger a nossa família espiritualmente e confiar na fidelidade de Deus. Que nós possamos seguir esse exemplo em nossas vidas. Além disso, Noé também nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre reserva um plano de salvação para aqueles que lhe obedecem. Seu compromisso com Deus não apenas garantiu a sua sobrevivência, mas também inaugurou um novo começo para a humanidade. Então, que nós possamos ser encontrados fiéis, íntegros e obedientes diante do Senhor, independentemente das circunstâncias, e que nossa vida possa ser um testemunho para essa geração, assim como a de Noé foi no seu tempo. Esta foi a mensagem do dia. Espero que tenha falado ao teu coração, que esses ensinamentos da vida de Noé possam ser utilizados no seu dia a dia, que você possa caminhar com Deus em meio aos desafios. Quero te pedir um favor, que você compartilhe esta mensagem com as pessoas que fazem parte dos seus círculos de oração, círculos das redes sociais, seus amigos, parentes, familiares. Compartilha para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis.
Se estiver me ouvindo no YouTube, no Instagram, no Facebook, clica para nos seguir, para que você receba essa mensagem assim que ela for postada. Agora, vamos ao nosso momento de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e dedique alguns minutos a falar com Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, me coloco na Tua presença, Senhor, mais um dia, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer. Para Te agradecer, Pai, pelo sopro de vida e por poder falar contigo. Senhor, neste momento, eu, os meus irmãos, minhas irmãs, estamos orando, Pai, clamando e pedindo pelas nossas necessidades, Pai. Eu te peço, Senhor, vai de encontro, Pai, com a necessidade de cada um. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor quer ouvir o nosso clamor. Então, Pai, recebe o nosso clamor agora, Pai. Pai querido, nos ensina a ter fé e obediência como Noé, que nós possamos, Pai, caminhar contigo e perseverar mesmo diante das dificuldades. Queremos confiar cada dia mais nas Tuas promessas. Fortalece a nossa fé, nos ajuda a ser luz em meio à escuridão deste mundo. Pai, nós Te pedimos que a nossa família seja salva, assim como a família de Noé foi guardada na arca. Que os nossos parentes que ainda não Te conhecem, Pai, tenham um encontro verdadeiro contigo e sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e alcancem a salvação. Pai, nós oramos, nós pedimos também, Senhor, por cura daqueles que estão acamados, que estão enfermos, que o Senhor toque nos doentes, trazendo restauração no corpo e na alma. Pai, nós declaramos neste momento a cura, Pai, sobre as enfermidades, como câncer, diabetes, depressão, ansiedade, as doenças cardíacas e todas as enfermidades físicas e emocionais. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos e suplicamos a Tua cura, Pai. Realiza esse milagre na vida dessas pessoas, Pai, que tanto necessitam, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Pai, pedimos também, Senhor, a libertação de todo tipo de vício, meu Deus. Liberta aqueles que estão presos, Pai, no álcool, nas drogas, no cigarro, na pornografia, no jogo, Senhor, ou qualquer outro tipo, Pai, de laço que os aprisiona. Pai querido, alcança cada um, que a Tua libertação e o Teu poder alcancem essas vidas e tragam a transformação completa, em nome do Senhor Jesus. Que todo mal que tem se levantado caia por terra e seja repreendido agora, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa neste dia e nos ensina a andar contigo em santidade, para que nós possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua fidelidade. Senhor, eu Te agradeço mais uma vez pelo dia de hoje e Te peço que o Senhor nos livre, nos guarde, nos proteja, Pai, de todo o mal. Senhor, esta é a minha oração de hoje. Te agradeço, pedindo um dia abençoado para todos nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça, a paz, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, no dia de hoje e sempre. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente com uma mensagem do dia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.